Mundo dos Bichos, Mundo da Gente. Autora: Laís de Almeida Cardoso. Ilustrações: Júnior Caramês. Olá, querido professor, querida professora. Meu nome é Laís, eu sou autora do livro Mundo dos Bichos, Mundo da Gente. E é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês para contar um pouquinho sobre este meu novo trabalho. Antes de falar sobre o livro, vou me apresentar. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo na década de 60 e vivi numa família cheia de livros e de crianças. Meus pais eram professores e eu tenho 4 irmãos. Então, na minha casa, o que não faltavam eram livros e muita alegria. Desde pequena, eu gostava muito de escrever, gostava de inventar as minhas próprias histórias. Eu não falei antes, mas eu também sou bióloga. Meu curso de formação foi em biologia. Eu fiz esse curso antes de cursar letras, antes de cursar pedagogia. E ficou sempre na minha memória esse amor que as crianças têm pelos animais. Então, quando eu resolvi escrever esse livro, Mundo dos Bichos, Mundo da Gente, foi uma forma de mostrar às crianças os 6 biomas brasileiros por meio da poesia. Mundo dos Bichos, Mundo da Gente é um livro para ser explorado em todo o seu conteúdo. Ao abrir o livro com seus alunos, vocês terão à disposição um sumário com os 6 biomas e a listagem dos 24 animais que fazem parte do livro. Os biomas estão organizados em ordem alfabética e dentro de cada bioma, os animais também são apresentados em ordem alfabética. A leitura do sumário já é uma boa oportunidade de conversar com os alunos sobre a organização do livro. O professor também pode explicar a opção pela ordem alfabética e dar exemplos de como essa ordem é utilizada na vida real. Por exemplo, num livro de receitas, para organizar os remédios, por exemplo, na farmácia, também para uma lista de convidados e até a lista de chamada da própria turma. Antes da primeira leitura, o professor pode deixar que as crianças explorem o livro, vejam as ilustrações, tentem descobrir ou ler o nome de cada animal. Porém, se preferir manter a surpresa, o professor pode optar por outras técnicas de apresentação. No livro do professor, há várias sugestões de atividades de como explorar o livro com os seus alunos. O primeiro bioma apresentado no livro é a Amazônia. É também o bioma mais conhecido do Brasil e é bastante provável que os seus alunos já tenham ouvido falar da Amazônia. Por isso, seria interessante ouvir as crianças nesse momento. O que elas sabem sobre a Amazônia, quais os animais que vivem lá, como é essa floresta. Essa contextualização ajuda a despertar nos alunos o interesse pela leitura. Após a leitura do poema da Amazônia, o professor pode ler com os alunos o poema dos 4 animais escolhidos para representar esse bioma. Ou então pode explorar somente um poema por vez, por exemplo, o poema da borboleta. Uma sugestão é que o livro seja trabalhado em pelo menos 6 semanas com os alunos, uma semana para cada bioma, pelo menos. Desse modo, será possível explorar ao máximo as leituras, o estudo do texto, do vocabulário, dos animais e todas as atividades complementares. O livro Mundo dos Bichos, Mundo da Gente pode ser explorado em sala de aula de várias maneiras. Para facilitar, podemos dividir o trabalho com o livro em 3 momentos: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Antes da leitura, é importante que o professor motive seus alunos para o que vão estudar: animais. No livro do professor, sugerimos várias atividades que podem ser desenvolvidas nesse sentido. Uma forma de propiciar o engajamento das crianças com o tema é propor algumas atividades prévias à leitura, como, por exemplo, fazer uma listagem dos nomes dos animais que as crianças conhecem ou que já viram, fazer uma listagem dos animais que vivem no Brasil, desenhar, por exemplo, um desenho: qual animal você gosta mais, qual animal você gostaria de ser e por quê. Pesquisa de figuras de animais. E aí, quando as crianças trazem essas figuras para a sala de aula, fazer uma organização com eles. Separar, por exemplo, animais selvagens de animais domésticos. Ou então, separar os animais em classes: mamíferos, répteis, aves. Todo esse trabalho prévio com animais ajuda as crianças a se interessarem pelo tema. Outro tema interessante que as crianças gostam muito são animais em extinção. Então, também cabe uma pesquisa. Outro trabalho muito legal é escolher um bioma, ou um ecossistema, no caso,
uma floresta, um rio, a savana, para estudar que animais vivem nesse lugar. Também podem ser feitas maquetes com animais de massinha e sucata. Muitos trabalhos de arte podem ser feitos com o tema de animais. E uma última atividade que eu sugiro é a observação de animais no entorno do colégio, se isso for possível. Animais de jardim, por exemplo, né? Isso motiva bastante as crianças também no aprendizado desse tema. Essas são algumas atividades que a gente pode fazer antes da leitura. Agora, durante a leitura, por se tratar de um livro de poemas, é importante que a criança se aproprie do ritmo e da entonação que é dado na leitura de um poema. Por isso, sugerimos a leitura em 4 passos. Primeiro passo: o professor deve fazer a primeira leitura de todo o poema sem interrupções. Assim, os alunos vão ter um modelo para seguir daquela leitura, de como é o ritmo, qual é a entonação que é dada em cada verso. O segundo passo seria o professor pedir que os alunos repitam cada verso. Então, o professor lê o primeiro verso, os alunos repetem. Ele lê o segundo verso, os alunos repetem. Dessa forma, as crianças vão pegando a entonação de cada verso. O terceiro passo já seria uma leitura junto, uma leitura que o professor faz junto com os alunos, deixando, de repente, o finalzinho do verso, a palavra final, para que os alunos completem. O quarto passo seria pedir que um aluno ou a turma toda leia o poema todo e o professor ajuda se necessário. Dessa forma, as crianças vão se apropriando da forma poética de ler um texto. Após esses passos, o professor deve propor a leitura dialogada, isto é, ler novamente o texto com os alunos, conversando sobre o poema ou sobre a ilustração, tirando dúvidas sobre vocabulário, fazendo perguntas e chamando a atenção para algum elemento do texto que não foi falado, por exemplo, os sinais gráficos, ponto de interrogação, uma vírgula, uma reticências, por exemplo, para que a criança se aproprie do texto lido. Depois da leitura, muitas atividades podem ser propostas aos alunos, incluindo diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, após a leitura do poema da borboleta, o professor pode propor uma atividade de arte, a confecção de borboletas de papel usando a técnica das manchas gêmeas. Nessa técnica, os alunos dobram a folha de papel ao meio e, abrindo, eles pintam com uma parte a tintas coloridas. Depois eles dobram a folha de papel e abrem novamente. Na hora que abre, se forma o corpo da borboleta. Depois é só esperar secar, recortar e pendurar as borboletas pela sala de aula. Fica muito bacana esse trabalho. Enquanto isso, o professor pode fazer um jogo com os alunos de desconstrução da palavra borboleta. Como que ele faz esse jogo? Escreve a palavra borboleta num papel, recorta as letras, embaralha tudo e as crianças deverão montar outras palavras com aquelas mesmas letras. Por exemplo, a palavra bola, a palavra rato, ralo, entre outras. No final, ele pode ser desafiado a montar de novo a palavra borboleta. Já para o poema do Caititu, por exemplo, sugerimos que seja feito um desafio. Como se faz com trava-línguas? Quem consegue falar o poema todo de cor? Após algumas leituras, alguns alunos podem conseguir. Caititu, caitatu, taititu, quem és tu? É o cateto ou o tateto, que em tupi é caititu. Que tal falar mais rápido agora? Esse é um bom desafio para fazer com as crianças e depois desse você pode brincar com trava-línguas, incluir outros trava-línguas e ver como seria a reação das crianças com essa brincadeira. Nos 2 versos finais do Caititu é falado que esse nome vem de origem tupi. Então, uma outra coisa legal de fazer com a criança é pesquisar outras palavras de origem tupi com seus alunos. Ou seja, para cada poema do livro é possível fazer uma série de atividades diferentes. Por exemplo, a pesquisa sobre o animal, um jogo de rimas, uma atividade de arte, uma atividade de percussão corporal ou de expressão corporal, uma atividade de percepção auditiva. Enfim, são muitas as atividades que podem ser feitas depois da leitura do poema.
e outras ainda que podem ser feitas depois da leitura do livro todo. No livro do professor, você pode encontrar essas e outras atividades que podem ser feitas após o término da leitura do livro, envolvendo diferentes componentes curriculares. Mundo dos Bichos, Mundo da Gente é um livro que pode colaborar muito com o seu projeto pedagógico, por trazer um tema e um formato que geralmente atrai muito a curiosidade das crianças, os animais e a poesia. E crianças curiosas aprendem muito mais. Consulte o livro do professor sempre que preciso, mas faça com seus alunos seu próprio percurso de leitura, de acordo com a idade e o interesse das crianças e com a sua própria experiência docente. Tenho certeza de que você desenvolverá um excelente trabalho com sua turma. Nosso principal objetivo ao fazer esse livro foi despertar na criança o gosto pela leitura e pela descoberta, e mostrar a elas que o mundo dos bichos é o mundo da gente. Categoria e indicação. O livro é indicado para alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Categoria 1. Porém, pode ser lido e estudado por crianças de todas as idades, do pré-leitor ao leitor fluente. O livro em diálogo com a BNCC. Competências e habilidades em um trabalho interdisciplinar. Mundo dos Bichos, Mundo da Gente pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, abrangendo especialmente as áreas de linguagens, língua portuguesa e arte, ciências humanas, geografia e ciências da natureza. A seguir, descreveremos algumas competências e habilidades extraídas da BNCC, Brasil 2018, para os anos iniciais do ensino fundamental que podem ser trabalhadas com o uso do livro. Principais habilidades de artes a serem desenvolvidas com o livro. EF1 5 A R04. Experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia e etc. Fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. EF1 5 A R05. Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. EF1 5 A R06. Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas para alcançar sentidos plurais. Principais habilidades de língua portuguesa a serem desenvolvidas com o livro. EF1 5 LP02. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre a condição de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio, etc., confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. EF1 5 LP15. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. EF15 LP18. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. EF01 LP08. Relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita. Mundo dos Bichos, Mundo da Gente. Autora: Laís de Almeida Cardoso. Ilustrações: Júnior Caramês.